Os times de futebol estão fora do Mundial de Clubes. O futebol brasileiro parece que não tem mais aquele brilho de antigamente. Os games de futebol se parecem mais com caça-níqueis completamente bugados. Bem, tudo isso é verdade, mas meu jovem, nem tudo tá perdido. O Reclama Quest de hoje dá um passo através da história para um jogo lançado em uma época repleta de esperanças, reviravoltas e que ajudou a consolidar os games de futebol que possuímos hoje. Galera, vamos falar de World Championship Soccer 1989, clássico do Sega Genesis Mega Drive aqui no Brasil, produzido pela Tectoy. Foi um jogo lançado em 1989 pela Sega para ser o jogo principal da Copa do Mundo FIFA em 1990 na Itália, muito antes da Electronic Arts ser a detentora da marca FIFA, que agora, virou EA Sports. A Sega tinha licença para criar jogos de futebol para a Copa do Mundo, tendo seu último jogo licenciado em 1994. Criado entre 1988 e 1989, tinha lançamento previsto para antes da Copa do Mundo de Clubes da Itália, que seria em 1990. Era um projeto ambicioso, sua capa continha um atacante do Brasil, seleção campeã 3 vezes do mundo, e um goleiro da Itália, campeão 2 vezes até então. O projeto era todo focado para vender muito em seu lançamento. O jogo tinha 24 países e um sistema de chaveamento. Portado depois para MS-DOS e Amiga, uma espécie de computador com versões de 16 e 32 bits da então Commodore, empresa que hoje em dia não existe mais, tinha um design ambicioso. Por exemplo, se você quisesse selecionar um país, havia um cursor muito parecido com o de um mouse, só que virado do lado contrário. A visão dos jogadores, por exemplo, ao invés da tradicional visão que a gente vê hoje em dia da câmera em jogos de videogame ou então em partidas, ela tinha uma visão no topo do jogador, de cima para baixo. Hoje em dia isso parece até meio estranho e confuso, mas imagina na década de 90 você abrir um jogo de futebol e surge um cursor de mouse igual de um computador, uma visão totalmente nova de ver futebol. Bem, a ideia era bem ousada para dizer o mínimo. O jogo não possuía faltas, então você poderia dar carrinho à vontade. A visão de escanteio e do lateral, curiosamente, mudavam para as versões comuns que a gente vê em todo jogo de futebol hoje em dia. Caso a partida terminasse empatada na fase de mata-mata ou então num amistoso, a mesma ia para os pênaltis, onde curiosamente o boné dos goleiros desapareciam durante as cobranças. E sim, os jogadores terem bonés, por exemplo, no caso dos goleiros, era uma decisão de desenvolvimento mesmo para conseguir diferenciar um goleiro de outro. É, bem estranho. Aliás, a gente precisa falar um pouco sobre o nivelamento das equipes. Você precisava escolher entre 11 dos 16 jogadores de acordo com os melhores atributos para começar o torneio e os jogos. A seleção brasileira era a mais forte dentro do jogo, mesmo tendo seu último título mundial sendo conquistado lá em 1970. A seleção brasileira na vida real que veio para aquela Copa tinha Branco, Bebeto e entre outros jogadores. Já a seleção do jogo tinha nomes como Grande, Cerezo, Batista, nomes inventados, porém inspirados nos craques da seleção canarinha. Afinal de contas, provavelmente eles não tinham dinheiro para pagar os direitos de todos os jogadores, então eles inventaram nomes parecidos mesmo, que para pessoal de fora provavelmente seria quase a mesma coisa. O Brasil naquela época estava há 20 anos sem ganhar uma Copa, algo parecido com o que temos hoje. A seleção de 1970 teve Pelé, enquanto a de 89 e 90 tinha grandes nomes e outros que ainda iriam se tornar lendas no futuro, como Romário, Dunga, Branco, entre outros. Quando a gente olha esse período, percebe que toda aquela magia da seleção invencível é uma ilusão e que o time do Brasil hoje em dia não tá tão ruim assim, está somente em um período de transição, assim como o de 1990, que demorou 20 anos, mais de 20 anos aliás, 24 anos para conseguir um novo título. Mas enfim, voltando ao jogo, que tinha em sua capa alguns dos favoritos do Mundial, tiveram duas reviravoltas na história. O jogo foi lançado em setembro de 1989, e voltando naquela época, duas das seleções contidas no jogo eram União Soviética e Alemanha Ocidental. Em novembro de 1989, historicamente, o Muro de Berlim caiu, marcando o fim da divisão entre Europa Ocidental e Oriental. E isso foi o início da queda da URSS. Os dois times em 1990 já não existiam mais. E falando em Alemanha Ocidental, ou melhor dizendo, Alemanha, a grande campeã da Copa de 1990 foi a Alemanha em cima da Argentina, que derrotou o Brasil, por sinal, logo nas oitavas de finais. Naquele ano, o Brasil ficou longe de se consagrar.
Um jogo com uma capa de dois times que nem passaram praticamente de fase não foi uma boa ideia, tanto que a capa do seu sucessor em 1994 não tinha nenhum time específico. Esses dois golpes fizeram o jogo passar a ser vendido logo no lançamento com preço abaixo do mercado, pois o jogo estava incorreto e não haviam formas de substituir as seleções. Bem, lembra que eu disse que a ideia do jogo era usada logo no começo? Então, ele foi o único jogo de futebol para Mega Drive e Genesis entre 1900 e 1991. Tanta ousadia assim não foi tão bem recebida. Uma das principais revistas da época chamou o jogo de imitação rudimentar do seu então concorrente Kickoff 2 de Super Nintendo. E ainda tiveram críticas que hoje em dia seria lá do Rotten Tomatoes ou do Metacritic, chamando o jogo de medíocre. Apesar disso, Sega Soccer é um jogo que tentou inovar, sofreu bastante e apesar disso serviu de base e melhoria para os próximos jogos. O Sega Soccer precisou correr para que um dia o FIFA viesse a existir. Ainda que tenha recebido muitas críticas, ele tem sim uma jogabilidade bem divertidinha e confesso que é engraçado ver os jogadores parecendo pombos vistos de cima. E ainda assim, é melhor jogar esse jogo a jogar um jogo cheio de loot box e de caça-níquel, cara. Muito melhor. E sobre a seleção naquela época, apesar de não ter ganho em 90, ganhou em 1994. E o resto? Bem, o resto da história dos jogos de futebol e mais contos do futebol podem ser contados em um próximo vídeo, mas isso só se vocês quiserem. O Reclama Quest é uma ideia de 4 amigos de trazer conteúdo engraçado e interessante. Seu like e apoio significa muito pra gente, vai nos manter engajados aqui. Espero no próximo vídeo. Escreve aqui embaixo que jogo você gostaria que fosse trazido por nós, relacionado ao tema de futebol. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.